Depois de 2 meses viajando pela Venezuela, finalmente voltava à Colômbia. E entrava direto à costa do Caribe colombiano. Assim que entrei, algumas coisas me chamaram a atenção. Uma delas é que, como vinha da Venezuela, nesse sentido, ao conversar com algumas pessoas na estrada, com policiais, por exemplo, para pedir informação ou água, eu sentia um certo receio no tratamento deles. Depois conversávamos um pouco mais e, de repente, eles falavam algo como: "Ah, você não é venezuelano", e falavam isso de certa maneira com algum alívio. Não sei, era bem estranho. Porque como vinha daquela direção e tinha acabado pegando um sotaque venezuelano nesses meses, eles pensavam, no início da conversa, que sim, eu era de lá e que era um mais emigrando. E notar esse alívio, de certa maneira, que eles sentiam e demonstravam, quando depois notavam que na verdade não era de lá, que era do Brasil, era um pouco triste. Pensava no tanto de pessoas boas e amigos que tinha deixado no país, e de como eles, seus amigos e familiares, sofriam um preconceito ao deixar seu país. A primeira noite na Colômbia, na cidade de Riohacha, tive que pagar por uma hospedagem depois de muito tempo. Chovia bastante e sentia um pouco essa tensão, desse clima, devido à imigração de muitos venezuelanos por esse caminho. Os bombeiros, por exemplo, amigos de sempre, nem abriram a porta do quartel para me negar um espaço. E como chovia muito e já vinha cansado de um tempo pedalando, preferi pagar um lugar e descansar para seguir no dia seguinte. Fui avançando pela costa colombiana, indo em direção a Cartagena, mas que ainda estava um pouquinho longe, e um dos lugares que mais me surpreendeu nesse caminho foi Palomino, um povoadinho de praia, bem pequeno e que conta com esse local, onde se encontram o rio e o mar. Logo, chegaria à turística cidade de Santa Marta. Escutava muito da cidade antes, de outros viajantes, e sim, ela é bem bonita. Conta com uma costa bonita, uma cor de mar bem bonita e um entardecer daqueles. A única coisa que me incomodava, e esse foi um padrão por todo o Caribe colombiano, é que tudo era bem turístico. E isso significa, por exemplo, que havia sempre muitas pessoas vendendo coisas nas praias. Nas praias e por toda a cidade, para ser sincero. Era impossível você parar por 2 segundos e ter um descanso, sem alguém vir te oferecendo algo para comprar, um ingresso para algum evento, enfim, isso estressava um pouco. Por isso, decidi ir à vizinha praia de Taganga, um pouco mais isolada. Tive que cruzar uma montanha, mas valeu a pena. Aí peguei um entardecer espetacular e a praia era um pouco mais tranquila. Já tinham menos turistas e também não havia quase ninguém vendendo coisas ou incomodando. E logo foi hora de seguir. Segui uma Cartagena, passando pela cidade de Barranquilla, a qual não parei. É uma cidade bem grande e quando eu passei chovia bastante, a cidade não chamou atenção nem um pouquinho. Fui seguindo, pegando chuva na estrada. E também bastante vento, típico dessas zonas costeiras. Mas logo, avançando um pouco mais, chegaria à cidade de Cartagena, que talvez, da Colômbia toda, não somente da costa, mas fosse o lugar que eu mais tinha expectativa de conhecer. Isso falando de antes de começar a viagem. Mas ao longo da viagem, confesso que vim criando um pouco de antipatia por lugares muito turísticos. Tenho preferido e desfrutado mais lugares mais isolados, povoados, principalmente em região montanhosa. Então, ao chegar em Cartagena, eu já tinha ideia um pouco do que me esperava. Provavelmente ia ser o ápice disso tudo. Cidade cheia, muitos turistas, muita gente querendo te oferecer algo em cada esquina, enfim. A cidade era bonita, tem um centro histórico bem bonito, e a parte boa para mim foi que eu fiquei hospedado com a Marta e o Pipe, amigos de um amigo em comum, então acabei tendo uma experiência mais local, não somente turística. E logo, depois de uma breve passagem por Cartagena, já era hora de dizer adeus à América do Sul. Eu cruzaria o Caribe em barco. E essa história eu tô contando logo no capítulo seguinte.